Quero convidar então você nessa manhã a abrir sua Bíblia para Provérbios capítulo 7. Ontem à noite nós falamos de Provérbios capítulo 5, especialmente dos versículos 1 a 14, e hoje vamos usar aqui os primeiros versículos do capítulo 7, dando sequência à nossa conferência sobre família, pensando no tema de Provérbios e família, aplicando princípios de sabedoria para o lar cristão. Provérbios capítulo 7, e eu quero trabalhar então o tema com vocês de fuja da sedução, fuja da imoralidade. Fuja da imoralidade. Capítulo 7 de Provérbios nos apresenta pelo menos 3 alertas que devemos considerar para nos mantermos longe da imoralidade, longe da sedução. Então, em Provérbios capítulo 7, nós vamos ler o seguinte: Filho meu, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos com as meninas dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Depois nós vamos ler um pouco mais desse texto, por enquanto ficamos com esses 5 primeiros versículos. Fuja da sensualidade, fuja da imoralidade. Como que um servo de Deus, como que uma pessoa que teme a Deus pode se manter longe da imoralidade? Como é que esse servo de Deus pode evitar a queda nesse tipo de pecado? Esse texto de Provérbios 7 nos apresenta 3 alertas, que nos mostram então como podemos ficar longe desse tipo de pecado que destrói casas, destrói famílias, destrói relacionamentos. O primeiro alerta é que devemos considerar a palavra de Deus, ou nós devemos obedecer às instruções das Escrituras. Desses 5 primeiros versículos, nós notamos mais uma vez Salomão dando as instruções para o seu filho, consequentemente para todos nós, um conselho dado por um mestre, por um pai, por um discipulador, um conselheiro, aquele que ouve. E vejam os destaques nesses primeiros versículos para a atenção à palavra. Meu filho, obedeça às minhas palavras. No íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos. Guarde os meus ensinos. Lógico que nós entendemos aqui que Salomão estava instruindo, mas naquele momento ele também estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para transmitir os ensinos que pessoas como nós hoje, depois de tantos anos, deveríamos também estar atentos e considerar. Devemos ouvir com atenção a palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nós então temos condição de nos afastarmos de qualquer tipo de pecado. Não só quanto à sedução ou imoralidade, mas quanto mais ouvimos as Escrituras, mais longe nós ficamos daquilo que desagrada ao Senhor. Se você tem lutado então com áreas de sua vida e você quer ser vitorioso, você não precisa de muitos segredos ou muitas estratégias. Você precisa estudar a palavra do Senhor. Quanto mais você se apega às Escrituras, mais forte você fica espiritualmente, mais condições você terá de se manter longe daquilo que desagrada ao Senhor. Como vimos ontem, nós temos essa expressão repetida várias vezes, especialmente nos primeiros capítulos de Provérbios. Essa expressão, meu filho, ela mais uma vez valoriza a relação pais e filhos. Filhos, vocês precisam ouvir com atenção o que seus pais têm a dizer. Filhos, vocês precisam ser sábios e prontos para ouvir. Cuidado com aquela atitude de ouvir, mas não querer considerar. Cuidado principalmente com o desprezo. Aquela atitude de não querer conversar, de não estar pronto para ouvir o que o seu pai ou sua mãe tem a dizer. Cuidado, jovem, cuidado, adolescente, a não considerar o que a palavra de Deus tem para você. Isso seria uma das
atitudes que te levaria a caminhos tortuosos. Ouça o que Deus tem a dizer para você. Mas também, pais, sejam pastores dos seus filhos. Vocês não podem deixar de instruí-los. Não é simplesmente ter filhos e dar a eles comida, dar uma vestimenta, dar uma casa. Eles precisam de ensino. E mais do que dependerem unicamente dos ensinos dos professores da igreja, dos líderes da igreja, dos pastores, eles precisam de você, como pai, para pastoreá-los. Então, ensine a palavra de Deus aplicando a realidade de suas vidas. Pais devem falar, por exemplo, de acordo com esse texto de Provérbios 7, falar sobre intimidade, falar sobre sexo com os seus filhos, falar sobre como eles devem se afastar de perigos de pornografia, de moralidade, de tentações sexuais. Como? Com que idade? Quando é que você pode começar a falar de coisas assim para os seus filhos? Primeiro, entenda o seguinte: você deve sempre responder às dúvidas dos seus filhos de forma objetiva, de forma verdadeira, ou seja, não vem com aquelas histórias de você nasceu porque a cegonha te trouxe até aqui. Não é assim, isso é mentira, você não deve fazer coisas como essa, mas também você não precisa dar tanta informação que o seu filho não precisa ter, ou a sua filha não precisa ter naquele momento. Preste atenção à pergunta e responda com clareza. Tem uma história que um colega meu me contou, um pastor, que disse que estava ele e uma outra família, estavam em casa, num tempo de entretenimento ali, estavam num almoço, e aí uma criança perguntou assim para o pai, que estava visitando esse meu colega: pai, o que é virgem? Aquele pai ficou totalmente sem jeito, olhou para o pastor, e como o pastor tem que dar todas as respostas às vezes, né, para todo mundo. E aí o pastor falou para ele: olha, pergunta para ele, por que ele quer saber? Qual é a dúvida? Filho, por que você quer saber disso agora? É porque está escrito aqui no azeite, azeite extra virgem. E assim, então, ao entender isso, então ele deu a resposta do que o menino precisava naquele momento. Veja como é perigoso você dar muita informação sem saber o que exatamente é a dúvida do seu filho ou da sua filha. Mas com toda certeza você também precisa dar instruções como prevenção. Nós vivemos num mundo atacado por sensualidade, por imoralidades, e o seu filho precisa ser orientado por você. Eu me lembro também de anos atrás, quando o Davi era bem pequenininho, e nós estávamos em um supermercado, e aí tinha um anúncio, tinha um cartaz de cigarro, e aí você vê que alguns têm lá as propagandas de alerta, e para um daqueles anúncios tinha uma mão assim com o polegar para baixo, e fala: perigoso, né? O cigarro causa impotência. Aí ele me perguntou: pai, o que é impotência? Aí eu falei: eu sei que ele perguntou isso por causa dessa foto aqui, né? Aí então, resposta objetiva, clara, para aquele momento, sem mentira, com cuidado, com palavras que uma criança possa entender. Quando que podemos falar então desses assuntos? Sempre que tiver uma dúvida, e também como prevenção para alguns perigos que esse mundo traz. Pais que não conversam sobre tentações sexuais, sobre intimidade com seus filhos, estão sendo negligentes no ministério de discipulador, de pastor dos teus filhos. Olha o que diz o Salmo 119. Depois nós vamos voltar aqui para Provérbios 7, mas veja o que diz o Salmo 119, versículos 9 a 11. Diz assim, Salmo 119, 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode, então, um jovem, uma pessoa não casada, manter pura a sua conduta? O próprio versículo 9 responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, o que nós estamos vendo aqui em Provérbios capítulo 7 é que, para nós nos mantermos longe da imoralidade, longe dos pecados que desagradam ao Senhor nessa área de intimidade, vida sexual,
nós precisamos da palavra. Olha o versículo 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Quanto mais buscamos a Deus, quanto mais nos firmamos nos mandamentos dele, mais temos condições de ficarmos longe dos pecados. Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Veja então que é possível se vencer o pecado ou as tentações da imoralidade ou da vida sexual. Como? Se relacionando com o Senhor, crendo em Jesus, querendo ouvir da palavra dele, porque a graça dele é suficiente para nós e nos ajuda então a entendermos as Escrituras e a vivermos longe daquilo que os nossos pais nos orientam, que a palavra de Deus nos orienta. Algumas considerações então aqui nesse início. Que a palavra de Deus seja a base das conversas entre pais e filhos. Que o pecado da sensualidade e imoralidade não faça parte da vida dos filhos de Deus, das famílias cristãs. Mas também que sejamos gratos por termos a palavra de Deus à nossa disposição para nos afastar dos pecados. Também sejamos gratos por termos como lutar e ser vitoriosos contra qualquer tipo de pecado por causa da graça de Cristo. Como vencer o pecado da imoralidade? Como evitar a queda na sensualidade ou nos pecados sexuais? Obedecendo a palavra de Deus. Um segundo alerta que o texto de Provérbios 7 nos traz, a partir do versículo 6. Reconheça o poder da sedução. Reconheça a força desse tipo de pecado. Reconheça o poder da sedução. Olha o que diz versículo 6 em diante. Versículos 6 a 9 primeiro, do capítulo 7 de Provérbios. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. O texto também é poético, além de ser muito instrutivo e bem direto. E um dos aspectos da poesia do texto de Provérbios é essa questão do perigo da caminhada para as trevas. Especialmente o versículo 9, isso é muito enfatizado. Olha lá, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. Cuidado para o caminho que você está andando, por onde você está andando. Agora, os versículos 6 a 9 mostram como que há um forte poder de sedução sobre algumas pessoas, sobre qualquer tipo de pessoa neste mundo. Mas em destaque sobre os sem juízo. Olha o versículo 7. Vi ali alguns jovens, entre os jovens, um rapaz sem juízo, um rapaz sem maturidade, um rapaz sem sabedoria para lidar com algumas tentações da vida. Rapazes, consequentemente qualquer jovem, consequentemente qualquer homem, qualquer mulher, reconheça que você precisa de sabedoria, que você precisa de maturidade. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. É o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 7. Pessoas caem quando começam a achar que são muito fortes. Não, isso aqui não vai me tentar, isso aqui não é um problema para mim. Não, eu sei até onde eu vou, eu sei que eu posso ir no meio desses jovens aqui, eu sei que eu posso ter esses acessos aqui à internet até aqui, eu sei ouvir conversas de pessoas até aqui, eu sei ver filmes, séries até aqui, isso não vai me derrubar, isso não vai me tentar. Esse é o grande problema. Muitas pessoas agem como rapazes ou jovens imaturos, sem juízo,
não reconhecendo os seus próprios limites. A melhor segurança é você admitir que você é fraco. A melhor forma de lidar com tentação é você entender o seu limite. É melhor que pessoas saibam o que eu estou fazendo, onde eu estou, com quem eu estou conversando. Isso é uma das coisas que eu procuro trabalhar na minha casa, na minha família. Nós não podemos nos esconder, digamos assim, atrás de segredos, de senhas secretas e coisas parecidas. Que o meu computador seja conhecido por todos. Que as minhas redes sociais sejam conhecidas por todos da minha casa e minha família. Que o acesso ao meu celular também seja de todos. Eu não quero ter segredo. Eu não quero essa vida de tentação, que eu posso fazer algo sabendo que ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Fiquemos alertas a isso. Outra questão importante aqui no versículo 6. Da janela da minha casa, olhei através da grade. O que nós vemos aqui é Salomão, mais uma vez, descrevendo um papel de um pai, de um líder, de um pastor, de um conselheiro, que observa os passos dos jovens, das pessoas. Da janela da minha casa eu olhei. Que nós sejamos atentos. Devemos alertar os outros quanto aos perigos da sedução e da imoralidade, quanto aos perigos da vida. Devemos, ao mesmo tempo, nos afastar de tudo aquilo que facilita as tentações. Pais, que você observe da janela da sua casa onde seu filho vai. Que você observe da sua própria casa aonde o seu filho está e o que ele está fazendo. Observe, por exemplo, que tipo de amizade ele tem, mesmo que seja uma amizade virtual. Que tipo de conversa ele tem. Fique atento. É outro ensino que a gente pode tirar aqui desse texto. Agora, seguindo um pouco mais à frente, agora do versículo 10. Versículo 10 a 12. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheio de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Note como que o pecado de imoralidade, representado aqui por uma pessoa, por uma mulher, chamada de mulher imoral ou prostituta, é algo astuto. É uma provocação contínua. A mulher veio ao seu encontro. Não é que o jovem aqui do texto foi atrás. Pecados e tentações vêm em direção àqueles que são servos de Deus. Nós não precisamos querer buscar o pecado, porque as tentações vêm até nós com facilidade. E vem como? Vem com astúcia, como vemos aqui no versículo 10. Com astúcia no coração. Versículo 11. Ela é provocadora. É assim que o pecado vem. Agora, quando a gente olha para esse texto e nota que ela é espalhafatosa e provocadora, isso nos faz lembrar ou nos faz pensar sobre a forma de se vestir de homens, de mulheres. Aqui claramente está falando de uma mulher que se veste sem modéstia, que se veste sem discrição, se veste totalmente contrário ao que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 5, também no capítulo 2 da sua primeira carta. Mas também, isso nos alerta a duas coisas. Primeiro, quem está sendo alvo da provocação precisa tomar alguns passos. Precisa assumir a responsabilidade de até mesmo desviar o olhar. Ah, mas olha só, é muita provocação. Ah, não dá para resistir. Ah, como é que as pessoas se vestem? Ah, como é que as mulheres se vestem? Não, você pode tomar a postura de não alimentar esse tipo de olhar e pensamentos. Por outro lado, a outra pessoa tem que tomar cuidado quanto ao modo de se vestir. Provérbios 31, versículo 1, é uma das palavras de Jó, mostrando que ele tinha feito um acordo com Deus quanto ao seu olhar. Jó 31, 1. Fiz acordo com os meus olhos
de não olhar com cobiça para as moças. Jó, então, tinha feito um acordo com Deus, uma consagração de que não olharia para uma jovem, para uma moça, com o desejo, com uma cobiça. Ele então tomou essa atitude. Em 1 Timóteo 5,2, Paulo diz que Timóteo, como um jovem pastor e consequentemente qualquer outro homem, deve tratar moças como irmãs, com toda a pureza, com todo o respeito. Por outro lado, como já mencionei, em 1 Timóteo 2,9, Paulo também diz a Timóteo que as mulheres deveriam se vestir modestamente, com decência e com discrição. Homens têm que tomar cuidado a quem olham, ou como alimentam seus olhares. Mulheres devem tomar cuidado da mesma maneira, que podem também ser tentadas do mesmo modo, mas também são orientadas biblicamente a se vestirem adequadamente. É sempre difícil falar sobre regras de vestimentas. O princípio é a modéstia, a discrição, é a singeleza. Mas se você precisa de dicas bem práticas, bem diretas, eu tenho a indicação de um vídeo do YouTube que você pode ver, que tem 5 dicas bem diretas para você entender o que é uma vestimenta de modéstia. Eu assino embaixo o que essa menina falou aqui nesse vídeo. Ela dá 5 dicas. Tome cuidado com roupas justas demais. Tome cuidado com roupas transparentes. Tome cuidado com roupas curtas. Com tomara que caia. Por que tem esse nome, né? Também com decotes profundos. Agora, assista o vídeo dela. Você vai entender numa linguagem de uma mulher, que pode ser bem fácil para mulheres ouvirem e entender o que ela está dizendo. Ela tem como título do vídeo aí, 5 tipos de roupas que você não deve usar, igreja não é boate. E pode ajudar. Agora, tome cuidado com o legalismo. Tome cuidado com o achar que você tem como traçar uma moda cristã absoluta e que essa é a única maneira de crentes se vestirem. Mas as dicas são importantes para você sondar o coração. Pai, você tem que orientar inclusive a sua filha como se vestir. Isso não é papel de igreja, não é papel do pastor ajudar a sua filha a se vestir. Você é o pai, você é o líder da sua casa. Então você que vai orientar a sua esposa e a sua filha como se vestir, como sair de casa. E não só se vestir para estar na igreja, mas para se vestir para estar em qualquer ambiente. Porque não existe muito esse negócio de roupa de igreja que é uma coisa, roupa de escola é outra, roupa de trabalho é outra. Pense bem no critério que você vai usar de maneira que seja uma vestimenta coerente para qualquer tipo de ambiente. Você deve orientar aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Então, fique atento com a maneira de se vestir. Agora, outra dica importante a partir desse texto, versículo 10 a 11, olha a provocação, olha como a mulher se veste, olha de forma espalhafatosa e provocadora. Existem muitas pessoas que provocam, não só pela vestimenta em ambientes onde ela comparece, mas também causam provocações por meio de postagens, por meio de fotos postadas em redes sociais. O alerta aqui é cuidado. Cuidado com o exibicionismo. E cuidado ao mesmo tempo com o narcisismo nas mídias sociais. Exibicionismo é você ficar ali tentando ganhar atenção, curtidas, comentários, por meio de poses, por meio de fotos sensuais, provocando aqueles que estão acompanhando as suas redes. Qual o motivo de fazer esse tipo de postagem? E também o narcisismo, parece aquela coisa de eu me amo, eu gosto, olha como eu me acho bonita ou me acho bonito, e aí quero que as pessoas também concordem comigo, isso e aquilo. Qual a razão disso? Como alguém disse, o que adianta você atrair olhares de homens e não atrair o olhar de Deus para a sua vida? Atraia o olhar de Deus para você, e não de homens atrás de satisfação para os seus desejos sensuais. Isso também nos leva a tomar cuidado com outras coisas.
como o próprio lazer e entretenimento que temos no nosso dia a dia. TV, séries, internet, filmes, devemos tomar cuidado. Em nome de evitar ser legalistas, muitas pessoas não gostam de falar sobre esses assuntos, e eu entendo, e eu também tenho que tomar esse cuidado. Mas existe uma coisa, temos que mudar o coração, claro, mais do que o comportamento. Devemos tomar cuidado com a liberdade que nós temos em Cristo, para que isso também não vire uma libertinagem. Nós somos livres para servirmos ao Senhor, mas não somos livres para servir a nós mesmos. Liberdade é diferente de libertinagem. Somos livres, mas livres para servir ao Senhor. Livres para adorarmos o Senhor. E sim, devemos sondar o nosso coração. Muitas vezes pessoas podem estar mais preocupadas com as regras de vestimentas ou de como lidar com o entretenimento, por exemplo, e não avaliarem o coração. Que o nosso coração seja devoto ao Senhor. Que o nosso coração deseje o Senhor. Que o nosso coração tenha satisfação no relacionamento com Deus. Que o nosso coração expresse amor, temor, adoração ao Senhor. E, consequentemente, o nosso comportamento, o nosso vestir, o nosso modo de lidar com redes sociais serão uma expressão do que há em nosso coração que vai glorificar ao Senhor. Olhemos também para os versículos 13 ao 17. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Note o poder da sedução. Note a ação de ataque da imoralidade. Como disse, hoje talvez poucos acabam tendo esse tipo de provocação, mas existe também. Talvez não desse tipo de detalhe, mas é possível um homem, ou até mesmo uma mulher, ser provocada por alguém do seu ambiente de trabalho, ou ser provocada por alguém do seu ambiente escolar, ou, infelizmente, até mesmo por pessoas da sua própria família. Porque você facilmente vê aí histórias absurdas de membros de família que se aproveitaram, abusaram de suas pessoas da própria casa. Isso é triste. E nós devemos alertar, então, nossos filhos a esse perigo que eles podem estar sofrendo de pessoas, às vezes, até tão próximas de nós. Que Deus tenha misericórdia. Mas o ponto principal aqui é a mulher, ou a sedução, é uma das estratégias para que homens sejam derrubados, para que pessoas caiam no pecado. Versículo 13 diz que ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: vim à sua procura e o encontrei. Se você passa alguns momentos na internet, você vai ser provocado facilmente por propagandas, por textos que aparecem, por caixinhas de comunicação que aparecem e tantas coisas. Eu tomei uma decisão na minha vida, não estou dizendo que você também tem que seguir a mesma coisa, mas isso só ilustra um pouco dos cuidados que devemos ter. Eu até vi algumas notícias, muitas vezes de esportes, para saber como é que o Corinthians estava. Agora eu nem quero saber mais, né? Mas nessa de ficar olhando site de esportes, eu percebi que começou a surgir várias vezes pelos portais de internet provocações sensuais. E não era uma vez, não era duas vezes, era um monte de vezes. E decidi parar de ver as notícias naquele portal ou em outro parecido. Não vejo mais. Porque para eu ver uma notícia, eu tenho que ficar com a notícia aqui e com as provocações surgindo ao lado na tela. Não quis mais saber.
Outras coisas também que às vezes fazíamos como família, era às vezes ir atrás de algum filme, e existe alguns filmes que você encontra livre, tem que tomar cuidado para não encontrar filme pirata, aí já é outra coisa, mas alguns até livre, filmes antigos, só que eram disponibilizados em ambientes em que também começava a ter um monte de propaganda com teor sensual. Vamos parar com isso, fugindo disso. Quais são os cuidados que você tem tomado? Quais são as cercas que você tem colocado sobre a sua vida e família? Olha o versículo 18. A provocação, o poder da sedução continua. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Parece aquela oportunidade da noite, de não ter ninguém olhando, alguma coisa assim. Partiu para uma longa viagem. E essa viagem vai demorar, porque levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Versículo 21. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. O pecado, ele é atrativo. A sedução, ela é muito poderosa. Então, por causa do poder, nós não temos nenhuma responsabilidade. Ah, caiu porque não tinha jeito. Não, nós não podemos pensar assim. Lembre-se de José. José lá no Egito, na casa de Potifar, ele foi provocado pela mulher de Potifar. No versículo 10, do capítulo 39 de Gênesis, diz que ela insistia com José, dia após dia. Ou seja, era algo constante, era essa provocação como nós estamos vendo em Provérbios capítulo 7. O texto não descreve o que ela fazia, o que ela falava, mas você pode imaginar que ela queria convencer José de se deitar com ela. E a insistência era então contínua, dia após dia, como diz o versículo 10 em Gênesis 39. Mas ele, José, se recusava a deitar-se com ela e também evitava ficar perto dela. Ele sabia que aquilo era provocante, então ele fugia da presença dela. Como nós falamos ontem à noite, se afaste do pecado. Tome decisões práticas, como também mencionei algumas coisas agora. No versículo 11, um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. E versículo 12, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ele correu, ele fugiu, ele não aceitou a sedução, ele não se entregou. Todos os homens podem vencer as tentações. Como? Como nós falamos no primeiro alerta, obedecendo a palavra de Deus, tendo temor do Senhor. Todas as pessoas, homens, mulheres, solteiros, viúvos, seja qual for o estado civil, qual for a faixa etária, pode vencer a sedução com o foco no Senhor. Foi o que José disse. Porventura eu vou pecar contra o meu Deus? Ele focou no Senhor e sabia, eu não vou pecar contra ele. Ele estava ali no Egito sozinho, sem o seu pai, sem a sua família, mas ele tinha Deus que estava no seu coração, que o motivava a viver em santidade. E ele não caiu então naquele pecado. Você pode vencer qualquer tipo de tentação, por mais poderosa que seja ela. Deus não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Juntamente com a tentação, vem o livramento de modo que possamos suportar. Eu me lembro de um dos casos de aconselhamento que já tratei, e a pessoa disse assim, comentando um pecado que cometeu nessa área, e disse, mas pastor, você sabe, você é homem. Eu falei, sim, eu sou homem, graças a Deus. Agora, não é porque sou homem que eu tenho que ceder ao pecado. Eu tive então que orientá-lo, que também sou tentado, sim, posso ser, mas aqui está o meio de vencer a tentação. E o temor do Senhor. Algumas pessoas acham que porque são, então, dessa faixa etária, ou porque são desse estado civil, é que não tem o que fazer. É só cair no pecado mesmo. Não, não é assim que nós devemos olhar para a vida e as tentações. Olha o versículo 22. Imediatamente, ele a seguiu
como boi levado ao matadouro, uma vítima, e como o servo que cai, que vai cair no laço. Versículo 23, Provérbios 7. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. O servo de Deus é responsável em agir contra a imoralidade. Algumas considerações aqui. Que sejamos atentos quanto aos caminhos que levam à sensualidade e à imoralidade. Que glorifiquemos a Deus por nossas palavras, modo de se vestir, uso de internet, uso de mídias sociais, de TV. Glorifiquemos ao Senhor. Sejamos gratos por muitas famílias que têm levado a sério o viver em santidade, no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de lidar com o entretenimento. Louvemos ao Senhor pela sensualidade, sensibilidade, melhor dizendo, que temos por causa da atuação do Espírito Santo em nós. O terceiro e último alerta. Como evitar a queda na imoralidade? Lembre-se das consequências. Versículo 24. Provérbios 7. Então, meu filho, ouça, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. O caminho da imoralidade conduz a problemas ainda maiores. Versículo 2, aqui do capítulo 7. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Versículo 23, agora que a gente viu, sem saber que isso lhe custará a vida. Aqueles que seguem por esse caminho perdem a própria vida. Pode perder a honra, pode perder o respeito de tantas pessoas, mas principalmente pode sofrer danos, inclusive de uma disciplina intensa e direta de Deus, como perder a própria vida. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz: o casamento deve ser honrado, honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqueles que se envolvem com adultério, com imoralidade, com sexo antes do casamento, eles estão ficando no alvo do julgamento de Deus. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Que não sigamos por esses caminhos, em hipótese alguma, mas também que ajudemos os nossos filhos, a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, a também se afastarem dessas terríveis consequências. Concluindo, eu quero ler com vocês agora um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Para não esquecermos de onde vem o poder para nós vencermos as tentações da sedução e da imoralidade. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Olha a ordem bem direta colocada pelo texto bíblico. Fujam. Fujam, é porque isso é possível. É assim que devemos viver. Todos os outros pecados que alguém comete, então já fica claro que a imoralidade é um pecado. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, qualquer tipo de pecado então sexual, peca contra o seu próprio corpo. Sabe esse slogan que algumas pessoas têm usado? Meu corpo, minhas regras? Não é bíblico. Não é bíblico. Seu corpo nem é seu. Seu corpo é do Senhor. E você tem que administrá-lo, você deve cuidar dele para a honra do seu Deus. Então, aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Ou seja, lembrem-se, o seu corpo não é de vocês.
Seu corpo não é seu. E aí o versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por que devemos viver longe da imoralidade? Porque o nosso corpo tem que ser um corpo voltado para a glória de Deus. Porque devemos fazer uso do nosso corpo para a glória de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não somos escravos de pecado. Por mais que haja poder de sedução, ainda assim podemos obedecer a palavra. E podemos fazer isso porque Cristo nos comprou. Você é uma pessoa que crê em Jesus? A sua vida é de Cristo. Você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus? Você agora é dele. O seu corpo é dele, a sua vida é dele. E ele tem te capacitado então, a dia após dia, a viver para ele. Você tem lutado contra pecados sexuais. Você tem lutado contra tentações. Procure ajuda. Converse com a sua família. Fale com seu pai, fale com seus filhos, fale com seu cônjuge. Fale com a sua liderança, fale com seu pastor, fale com aqueles que estão ao seu redor para cuidar de você. Mas lembre-se, você não é escravo de pecado. Pela graça de Jesus você pode viver em santidade. Que assim vivamos, porque somos comprados por alto preço. Oremos. Senhor, mais uma vez te louvamos, porque o Senhor tem agido em nós. Te louvamos porque o Senhor tem nos alertado por meio da palavra. Te louvamos porque podemos ter famílias fundamentadas nas Escrituras. Quantas vezes, ó Pai, ouvimos histórias de pessoas que têm falhado muito. Quantas vezes ouvimos história de pessoas que já acabaram com as suas casas. Pai, tenha misericórdia. Pedimos a Tua ajuda para que essas pessoas sejam restauradas. Oramos para que o Senhor nos use, para que possamos ajudar pessoas que estão caindo ou estão lutando contra pecados nessas áreas sexuais. E oramos também para que o Senhor continue dando força para todos aqueles que têm andado em santidade, porque é só pelo Senhor que conseguimos, só pela Tua graça. Pai, que as nossas famílias andem em santidade, que as conversas sejam francas e abertas entre pais e filhos, para que os lares sejam fortalecidos no Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar, né? A gente já teve algumas perguntas já chegando aqui dentro do grupo, né? Mas eu vou passar primeiramente para um assunto que é em relação à influência da pornografia e da sexualidade nos nossos dias atuais, né? Então, na sua opinião, essa influência hoje, né, através tanto das mídias sociais que a gente tem aí, através dos meios seculares que a gente é disponibilizado, ela é maior, certo, nos nossos dias atuais, ou ela sempre existiu, de forma que esse combate, né, essa luta aí, ela teve alguma diferenciação para o que a gente vive hoje, ao acesso que a gente, por exemplo, teria no passado? Teve alguma mudança? Hoje a gente é mais impactado, a gente é mais pressionado por conta disso, para se posicionar frente à questão da sexualidade? A tentação, as provocações para os pecados sexuais sempre existiram. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver histórias lá no livro de Gênesis e também seguindo pelos livros na sequência ali, sempre episódios de provocações ou de pecados sexuais, diversos, né? O caso de José, que nós citamos aqui na palestra, é um deles. Ou seja, José na casa de Potifar, lá no Egito, não tinha acesso à internet, não tinha revistas pornográficas, mas estava sendo tentado dia após dia pela mulher de Potifar. Então, desde quando existe pecador, existe tentação nas áreas de sensualidade e de vida sexual, sempre. Agora, a gente pode dizer que hoje as tentações dessas áreas vêm de formas diferentes? Sim, elas não mais como nos dias de Salomão ali, como nós vimos em Provérbios 7, onde ele tinha que alertar quanto ao caminho que o filho tinha que andar, tome cuidado, ali tem uma mulher adúltera e tal. Hoje, infelizmente, né, a tentação está em casa, disponível a 1 ou 2 cliques do seu aparelho de celular ou do seu computador. Então, nesse sentido, sim. Uma outra comparação. Alguns anos atrás,
eu vou colocar aí, 15 anos, 20 anos atrás, uma pessoa que ia se envolver mais intensamente com pornografia, ela tinha que, de alguma maneira, ser conhecida, vista por alguém. Ou ela ia numa locadora, e aí então fazia a ficha, e fazia o seu cadastro, pegava os vídeos, e a pessoa via, ele saía então do balcão. Alguém estava vendo. Lógico, mesmo assim ali havia consumo, mas ele tinha que se mostrar para alguém. Ou ir até uma banca de jornal, comprar a revista, ali tinha alguém que estava o vendo. Hoje existe o anonimato, que é uma tentação a mais. Pessoas até sabem apagar os históricos do seu computador, porque não, eu sei que eu posso acessar, mas eu tenho que apagar os históricos. Eu já vi histórias de pessoas que foram pegas pelos históricos, porque esqueceram de apagar. Eu também já ouvi de história de pessoas que deixaram aberto o seu computador e esqueceram de fechar. Quer dizer, Deus traz à tona o pecado. Isso não tem jeito. Então a pessoa não tem anonimato perfeito, não é? Então, nesse sentido, sim, há mais provocação por causa dessas ferramentas que chegaram até nós. Mas a tentação sempre existiu. Então a gente não pode usar do argumento de que, mas os dias de hoje são muito difíceis. Sempre foram por causa do coração humano voltado para o mal, voltado para o pecado. Ok. Existe uma idade ideal para que se comece a falar sobre sexualidade para com os nossos filhos, né? E ela traz a informação de como ajudar, né, de forma prática quem acessa, no caso, a pornografia. Como pais podem desconfiar que seus filhos estão nessa prática e que começa tão cedo? Estatísticas mostram que iniciam-se geralmente em torno de 8 anos de idade. Tá, em primeiro lugar, quando que devemos falar, então, sobre sexualidade com os nossos filhos? Sempre que for possível, de acordo com a idade, de acordo com o entendimento delas. Agora, infelizmente, tem pais que acham que os filhos não entendem. Não posso falar sobre isso. E aí deixa para falar quando tem 20 anos. Já tiveram experiências ruins na vida, já aprenderam um monte de coisa que não deveriam aprender. Não é? Eu vejo, por exemplo, na prática, quando eu estou orientando casais para casamento, e aí eu sempre, chegando na nossas últimas aulas, a gente vai falar sobre vida íntima, e eu procuro sondar. Você teve conversas com seus pais? A maioria nunca teve. E é triste, porque muitos cresceram até em igreja, mas nunca foram orientados pelos pais, que é a principal fonte, a fonte segura de orientação sexual para os filhos. Então eu deixo esse alerta e volto a enfatizar aqui. Pais, converse com seus filhos, cuide deles. Agora, como? Tá, se você está conversando com uma criança bem pequenininha, de 3 anos, por exemplo, não dá para você ficar falando de um monte de outras coisas com palavras que ele não vai entender. Mas você pode orientar quanto a quem pode vê-lo sem roupa, quem pode tocar nele, e aí você começa a orientar. Ou seja, você já está falando sobre sexo de alguma maneira. E como eu disse aqui na palestra, responda as perguntas. Qual foi a pergunta? Sonde qual é a dúvida, explique, seja bem objetivo. Não precisa falar agora, senta aí que eu vou te dar um curso de 20 horas sobre isso, né? Aí a criança vai ficar assim, assustada com você, não vai querer, né, tal. Mas seja claro, objetivo, fale. Agora, existem algumas idades, para tentar deixar mais prático aqui, que você pode ser bem instrutivo mesmo. Por exemplo, você pode usar como referência a idade escolar. Se eu não estiver enganado, é no terceiro ano. No terceiro ano, então, quando crianças têm 8, 9 anos de idade, que já começa a ter conteúdo no material escolar sobre educação sexual. Então, se você não falar, ele vai ouvir na escola. Se não for o terceiro ano, quarto ano no máximo, mas é por aí, né? Os professores e professoras sabem. Então, sonde o conteúdo do material do seu filho. Se é naquele ano, se antecipe. Faça você o papel melhor do que a professora ou o professor. Veja o conteúdo, se tem apostila, se tem livro, você vai e fala. Então, de uma maneira muito prática, se é em torno de 8 ou 9 anos que ele vai ouvir na escola, você fala sobre aquele conteúdo, dando a orientação, explicando você. Então, fale sobre isso. E lembre, sempre das faixas etárias
que você tem que considerar. Ah, então, como homem, eu falo só com homem, né, pastor? E a minha esposa fala só com as meninas. Já ia perguntar sobre isso. Não necessariamente. Você, homem, deve dar a proteção para a sua filha. Oriente como que deve ser essa vida dela e você, homem, vai instruir também. Talvez você, homem, nem saiba de tantas coisas que deveria saber. Procure estudar, né? Mas oriente, né? Fale sobre o assunto com elas. Então, o casal pode trabalhar junto, o pai pode fazer o aconselhamento, a direção. Deve se tornar um assunto muito fácil de se falar, tirar dúvidas, dar uma liberdade para que as dúvidas sejam tiradas em casa. Uma das coisas muito práticas. Filho, qualquer dúvida nessa área, fale comigo. Fale comigo. Eu vou expor um pouco a minha casa, né? Mas, enfim, é para eu tentar ilustrar. Mas uma vez eu levei o Davi e a Fernanda para um jogo do Corinthians. Parece que agora só quero falar do Corinthians, né? Uma das primeiras vezes. Eles ouviram tanto palavrão. E uma das coisas era, qualquer dúvida sobre vocabulário que você ouvir, tire dúvida comigo. Não saia repetindo. E ali surgiram algumas... Pai, o que é isso? O que é aquilo? Olha, isso aí tal, é assim, é palavrão. Desde então, tal, eles nunca mais viram o né? jogo do Corinthians, né? Não, daí... né, vamos deixar isso. Aí eu falei, tem torcida pior, viu? Tem torcida pior. Então, mas ali, dia a dia, vamos falar, tenho que explicar o que é, porque eu não quero que eles fiquem com dúvidas ou pior, fiquem falando para outros, sem refletir sobre aquilo, né? E algo que também fiz foi, depois de algumas orientações e tal, chegou um dia que eu tinha que ter uma conversa com a Fernanda, né? Chegou uma idade ali mais tal, e aí eu queria que aquilo fosse um marco assim para ela, que ela lembrasse. Aí nós fomos ao shopping, sentamos eu e ela, tomando um lanche, e eu falei pro Davi, que era menorzinho, você não vai. Por que não? Eu quero ir. Não, eu e a Fernanda. Conversa de pai com filha. Ah, mas eu queria ir, mas não vai. Um dia você vai ter uma conversa assim. E tá, tive a conversa com ela, tal, depois a Miriam também falando e tudo mais. Passou mais um tempo, então o Davi estava numa outra idade. E aí eu falei, Davi, nós vamos no parque. Um parque, um parque aberto, gramado e tal. E nós vamos ter um papo lá. Pai, é aquela conversa igual teve da Fernanda? Eu falei, é isso aí. E tivemos nossa conversa e tal, e fomos, então, falando. E outro alerta. De tempo em tempo, os pais têm que sondar. E isso vai conectar com essa segunda pergunta. Como, então, lidar com as questões de pornografia dos filhos? Se você estiver fazendo conversas com ele, constantes, você já está evitando. Você está sondando, tirando dúvida, está avisando que não deve fazer isso. Por exemplo, pais podem chegar nos filhos e falar, não coloque no Google palavras como isso e aquilo. Se você tiver dúvida, você fala comigo. Eu conheço um caso, como foi colocado na pergunta aí, de um menino de 7 anos de idade que começou a acessar pornografia por causa do Google. Ele ouviu uma palavra na conversa com os moleques dali da rua, no seu condomínio, não sabia o que era, chegou em casa, tacou no Google, a palavra apareceu lá, clicou, foi navegando e começou aí então a se envolver com pornografia. Com 7 anos de idade. E os pais me procuraram para falar que como é que eu vou tratar? Então, uma das falhas aí de muitos pais é de não estar alerta ao que os filhos têm dúvida e o que eles estão fazendo também no seu tempo particular e a sós. Eu acho, por exemplo, um absurdo os pais darem celular para filhos para que eles fiquem, antes de dormir, com o celular lá, horas e horas para pegar no sono. Não, é hora de dormir agora, você não precisa do celular. Você não precisa ficar batendo papo com ninguém ou ficar navegando. Então, sonde, pergunte, dê orientações, crie algumas cercas para proteger. Agora, já está envolvido. Ok, aconselhe, oriente, diga que dá para se libertar disso. Faça as amputações radicais. Né? Você não precisa ter o seu celular assim. Cuidado com aquelas cenas, isso aí não é nada. Muitas cenas que não é nada provoca a mente de um adolescente, por exemplo, a curiosidade. Porque houve uma insinuação num filme
numa série. E essa insinuação tá tentando. Então evite esse tipo de tentação. Talvez você, adulto, casado, não é nem um pouco tentado por uma cena X. Mas saiba do risco que você está causando para o seu filho, por conta daquela, aquilo não é nada, é só um beijo. Mas tem beijos aí que são falar para você, né? Então, para que isso? E você sabe que a maioria dos filmes hoje, você tem que estar com o controle remoto na mão. Então, se você não tomar esses cuidados como família, você vai até ser, infelizmente, esse instrumento de provocar o seu filho para a pornografia. Se afaste disso. Bom, voltando agora, no caso, também para essa pergunta, pegando o gancho dessa pergunta, né? Vamos trocar, no caso, em termos de papéis, né? O que o filho, né, deve fazer, né, quando os pais em si não gostam de falar sobre esse tema, né? E muitas vezes os amigos deles são mais abertos do diálogo do que a própria família. Sim. É comum, infelizmente, por causa da formação dos pais, assim, mais retraídos, fechados, não deveriam ser. Deveriam até aprender a ser mais aberto, falar, eu preciso conversar com os meus filhos, é meu dever, é o pastorear, eu preciso cuidar deles. Então, eu vou aprender a falar sobre isso. Como? Leia bons livros. Hoje temos alguns livros que podem ajudar sobre educação de filhos, assim, na perspectiva cristã. Até mesmo procurar líderes cristãos dos ministérios, como não sei se vão gostar disso, mas do Ministério de Educação de Filhos, né, de Educação Cristã, do Ministério de Casais, a própria liderança pastoral, mas se capacite para essa conversa. Agora, os filhos, né? Filho, tente, mas respeite também o limite do seu pai ali, também não vai deixá-lo numa situação de constrangimento. Ore para que você possa ter essa conversa, se for necessário assim. Não está conseguindo? Liderança pastoral e outros líderes existem na igreja para te ajudar nisso também. Nós somos pais de muitos daqueles que têm dúvida nessas áreas. Como eu disse, nos aconselhamentos pré-nupciais, eu tenho que fazer o papel de um pai, de mãe, de dar algumas instruções bíblicas nessas áreas. Então, filho, filha, você não está conseguindo criar as conversas que você gostaria de ter? Encontre alguém, especialmente um casal, que possa conversar com você e tirar a sua dúvida. Ou se você é homem, um homem, basta. Ou uma mulher, você é uma moça, fale com uma mulher madura em Cristo que vai conseguir te orientar. Mas seja responsável, busque a orientação e cuidado com, os meus amigos são mais abertos. Cuidado. Isso é um assunto que você deveria conversar com uma pessoa realmente bem firme espiritualmente. Porque, infelizmente, pessoas aprendem muita coisa errada nessas conversas informais. De amigo, de escola, de trabalho. E não aprende, na verdade, aprende errado. Porque aprender o certo é só com as escrituras. Ok, vamos mudar um pouco a temática aqui, voltando para uma situação das mídias e redes sociais, né, que hoje é tão em voga aí em termos de assunto, né? Pastor Fernando, o que o senhor tem a dizer de crentes que gostam de postar fotos de biquíni ou sunga, eu acredito que fotos sensuais, e mesmo esses que não postam, o que o senhor diz a respeito dos irmãos que usam esses trajes quando estão fora da igreja, em ambiente público, assim, existe alguma a avaliação específica? Eu sei que o senhor disse bem assim, veja o YouTube, né? Mas eu quero que o senhor fale, já que a gente nem viu o YouTube, não deu para ver o YouTube. Fale à vontade. Tá, primeiro, o exibicionismo é um pecado. Essa coisa de querer chamar atenção para o corpo. E não adianta querer falar, não, mas todo mundo usa, todo mundo faz. Qual é a resposta das mães? É isso aí, você não é todo mundo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E, para ser bem específico conforme a pergunta, alguns trajes, como especialmente, então, seja sunga para os homens ou biquínis. Olha, primeiro... A questão da transparência, que o senhor tinha até colocado, questão de transparência. Transparência e tudo mais. Então, primeiro, pelo menos, já não deveria ser postada uma foto assim. Se você não tem ideia do mundo da pornografia, eu tenho dó de você. Que uma foto como essa pode ser usada para que pessoas
desenvolvam pensamentos imorais olhando para aquela foto. Serve de base para práticas sexuais daqueles que estão procurando se satisfazer dessa maneira. Ah, mas puxa, eu não tenho culpa que a pessoa pegou minha foto. Mas você que postou. Você não deveria postar. Já deveria tomar cuidado então com esse exibicionismo. Então essa é a primeira parte, até mais fácil de dizer. Você não deveria postar fotos com roupas sensuais. Ah, mas o que é uma roupa sensual? Ali tá as dicas para você pensar um pouco. E deveria, você casada, conversar com seu marido. Você solteira, conversar com o seu pai, para ouvir a opinião dele, ouvir da sua mãe. E em família ter essas conversas, né, para entender os parâmetros disso. Mas há muitas pessoas que, infelizmente, às vezes até colocam versículo bíblico junto com a foto de postura sensual. Às vezes pode nem ser tão sensual quanto a vestimenta em si, mas sensual quanto a postura, quanto ao olhar. Enfim, vocês sabem disso. Então, deveria tomar cuidado. Deveria ficar alerta quanto a isso. Agora, alguns vão dizer, mas aí é legalismo, dizer que não pode esse tipo de coisa. É uma falta de liberdade cristã. É isso que me entristece. A liberdade cristã usada como libertinagem. Todos, homens e mulheres, deveriam sempre procurar uma vestimenta mais modesta para estar em um ambiente de piscina, para estar em um ambiente de praia, porque precisa e dá para ser mais modesto, dá para ser mais cuidadoso, não precisa ser provocativo. E há muitas pessoas que são tentadas quando estão em ambientes assim e preferem nem ir. E eu respeito, porque a pessoa está sendo sincera com a área que ela é tentada. Eu prefiro não ir. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu não vou traçar aqui agora uma regra absoluta, e não é para ficar em cima do muro, não. Mas é para provocar as pessoas a pensar, por que usar tal tipo de vestimenta? Não, mas porque é a moda. É porque na praia tem que ser desse tipo aqui, porque é a moda. Você pode usar roupas mais adequadas para um crente em ambientes como esse. E não ser uma provocação para qualquer tipo de pessoa. E é claro, você não é responsável pelo olhar do outro. O outro, como eu disse aqui, a outra pessoa tem que ser alguém que faça um pacto com Deus como Jó fez. Fiz um acordo com Deus de não olhar com cobiça para a jovem. Então, os homens andam por este mundo, andam aí por esse calorão aí de Manaus. Você vai ser tentado facilmente, mas você é responsável de onde colocar o seu olhar e como desenvolver ou bloquear esse desenvolvimento de cobiça. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi em São Paulo, uma área bem nobre, área dos Jardins, área da rua Oscar Freire, não sei se já ouviu falar, e Rua Augusta, mas do lado dos Jardins, não a Rua Augusta ao lado do centro de São Paulo, que é a espalhafatosa, né? Ali lá é Inferninho, exatamente, né? Mas que é ao lado de cá, que é outro inferninho também, né? Só que aquele inferninho que você... High Society. Né? Assim, as mulheres vão... Não sei como é hoje, mas Oscar Freire era assim, um passeio de desfile mesmo. Até algumas épocas do ano colocavam um tapete vermelho nas calçadas, para você ter ideia. Né? E a mulherada, então, ia por ali, assim, né? Tudo. Então, se alguém ficava andando por ali sem os cuidados também de como lidar com isso, poderia ser ficar ali pecando em todo momento. Tem que ter postura. Você não tem como fazer com que as pessoas se vistam do jeito que você quer. Vocês devem ter visto uma reportagem que saiu essa semana, ou a outra, de uma pessoa num condomínio que escreveu a carta para uma nova moradora, chamando a atenção dela que aqui é um condomínio que tem muitas famílias conservadoras. E, então, por favor, se vista adequadamente em nosso condomínio. Você não pode fazer isso. Você não tem como dizer como que alguém vai se vestir, mas você tem como tomar cuidado com seus olhos. Então, os dois lados têm responsabilidade. O crente deve se vestir corretamente e o crente tem que saber tomar cuidado com seus olhares. Bom, pastor,
O que fazer quando detém o conhecimento, né, e aí o conhecimento em termos de escrituras, a tal ponto que possa entender que sou forte o bastante e conseguirei resistir ao diabo e às suas tentações, a ponto de ele fugir do meu lado. A questão da dualidade entre o fugir das situações, como o senhor bem colocou, né, e o enfrentar, né, no sentido de eu já ter a maturidade cristã para isso, né, para lidar com esse tipo de situações. Nunca se achar forte. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Já começa aí. Alguém pode pensar assim, o pastor é maduro, ele pode então assistir o que ele quiser. Eu não assisto. Eu fujo de algumas coisas. Fujo. E temos regras em casa, assim, né? Gostamos muito, como o Davi falou ontem. Por falar nisso, você já comprou o seu livro Teologia Geek? A gente faz depois o merchan do Davi aqui. Mas tem coisa que a gente não assiste. Não assiste mesmo, não assistimos. Porque eu não vou me julgar forte. Eu prefiro entender que eu sou fraco. E assim eu já estarei dando um passo de uma pessoa forte. Dá para entender? Ou seja, o forte reconhece a sua fraqueza. Então eu não vou achar, não, eu posso porque eu tenho condição e tal. Eu não vou cair em pecado por conta disso. Isso não me tenta. Não, eu prefiro entender que sou fraco. E aí eu vou me afastar. Eu só vou ter que enfrentar algumas coisas por conta daquilo que não tem jeito. É onde eu trabalho, é onde eu tenho que passar horas do meu dia e eu vou enfrentar isso. Agora eu vou pedir para que Deus me dê a graça. Talvez você trabalhe num ambiente de trabalho, ali com muitas pessoas, que há uma provocação constante, por homens, por mulheres, por conversas. Então, é pedir a graça do Senhor para enfrentar isso. Aí é diferente, porque você tem que estar ali. Talvez você tenha que até de pensar se você não pode até buscar um outro emprego, tal, se isso vai te ajudar. Mas não é o único caminho, porque você vai encontrar tentações em diversos ambientes. Você sabe disso. Então, aí é uma coisa, você tem que lidar com aquilo que faz parte da sua vida. Não é aquilo que você tem como escolher, olha, se afaste, tome cuidado, não queira aquilo para a sua vida, não alimente o seu olhar para isso. Eu me lembro, mais uma vez agora uma exposição até mais pessoal, eu fui convertido com 14, quase 15 anos de idade. E eu sou grato a Deus, porque eu me converti nessa faixa etária. Porque até aquela idade eu já tinha sido exposto à pornografia, com filmes, com imagens. E olha, aquelas imagens ficavam na minha mente por muito tempo. Depois da conversão, elas estavam na mente. Indo para o casamento, estavam na mente. Então aquilo ocupa a sua cabeça. Então aqueles que já vêm de uma vida até que se converteram mais velhos, talvez aí com seus 20 e poucos ou 30 anos, possivelmente tem uma experiência muito ruim. Então a tentação é até maior, porque vai fazer lembrar de algumas situações da vida do passado. Então tem que ficar alerta a isso, para fugir disso. Então entenda que você é fraco, assim você será forte. Outra boa dica, se alimente com a palavra de Deus. Todos os dias, como falei aqui no nosso primeiro ponto. Quanto mais Bíblia em mente, a ponto de você, em vários momentos do dia, meditar nas Escrituras e tal, você vai estar fugindo de tentações. Você vai estar fugindo. Como Cristo fugiu das tentações que o diabo trouxe a ele. Está escrito. E aí respondia. Então faça coisas como essa, e assim você será realmente forte. Mas não procure enfrentar aquilo que você pode evitar.